Olá pessoal, Namaskaram, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um dos nossos podcasts, bate-papos, louca sabedoria. Assim como o conceito tibetano, a sabedoria louca é aquela que se manifesta quando a gente se abre para a espontaneidade da vida e a gente conseguir aprender em cada encontro, em cada sensação, em cada experiência, aquilo que pode nos mudar a perspectiva e nos levar àquele conhecimento que nos livra do sofrimento e da ignorância. Eu acredito fundamentalmente que esse caminho para essa sabedoria se dê a partir do instante em que a gente se abre e se vulnerabilize para trocar, através do diálogo e da parceria, aquilo que a gente tenha de melhor com as pessoas. Então aqui nessa mesa a gente traz pessoas que tenham diferentes perspectivas e vivências para poder mostrar para nós como a gente pode enxergar o caminho para a autoconsciência, para o autoconhecimento. E hoje, mais uma vez, eu trago alguém com quem eu tive muita honra de aprender e com quem eu aprendo ainda, alguém que é um dos meus grandes professores e amigo, um dos grandes nomes do yoga e do trabalho de divulgação científico e responsável do yoga no Brasil, meu querido professor da primeira formação que eu fiz como professor de yoga, professor Marcos Rojo. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Gui. Obrigado. Obrigado pela apresentação. A gente, quando começa, professor, eu sempre sirvo o chá, porque todas as culturas orientais que a gente gosta tanto, indianas, chinesas, do Oriente Médio, acham que um chá é um bom modo do anfitrião receber seu hóspede, para que a gente bata um papo da forma mais relaxada possível. Que legal. Só espero que você não faça que nem aquele japonês que foi transbordando a xícara, transbordando o pires. Antes de começar o programa, eu pergunto o que é isso? Ayahuasca, já pensou? Deixar o meu professor doidão de chá? Mas não, é um chá chinês. Inclusive, a gente já falou, né, Ed? Algum dia que alguma empresa de chá queira patrocinar o programa, estamos aí. Saúde. Obrigado, Gui. Obrigado pelo convite. Imagina. Olha, em 2015... quando eu já dava aulas de yoga e de meditação, a minha professora de cultura e pensamento na Índia Antiga e de filosofia, de língua sânscrita, a Lilian Gulmini, me falava muito sobre o professor Marcos Rojo, uma aluna da primeira turma lá da FMU, a Cida, me falava muito sobre ele, e eu falei, bom, como eu acho que a gente tem que ter formação consistente sobre as coisas, vamos atrás desse cara que todo mundo fala. Eu tinha vindo de um centro espírita que todo mundo te conhecia porque a presidente é tia da sua esposa. E aí eu fui descobrir um dos pontos, assim, sabe aqueles pontos de virada da vida? Quando a gente entra, você fala assim, nossa vida é uma antes e outra depois. Porque o professor Marcos foi uma das primeiras pessoas a constituir um curso de formação com uma base bastante consistente de professores muito diferentes, para explicar yoga, contemplação, a vida introspectiva de uma forma muito ampla e muito variada. Mas aí eu queria entender como é que começou essa história, primeiro a sua história com o yoga e depois como é que essa formação que veio se constituindo e se transmutando ao longo desses anos, como é que ela aconteceu, professor? Pois é uma boa pergunta. Aconteceu acontecendo. Nunca teve um plano prévio, eu nunca fiz um planejamento com muita antecedência sobre o que as coisas como elas vão se sucedendo. Eu me formei em Educação Física e tive yoga na Faculdade de Educação Física. Aí gostei. Lá na USP? Lá na USP. Aí isso em 1975. Achei bacana, porque tudo na Educação Física é dinâmico, é excitante, é com barulho, o esporte, não sei o quê. E aí tivemos uma aula de yoga e a professora dizia, fica parado, observa. Eu falei, nossa, que maravilha, que legal. E aí gostei. Paralelamente a isso, os Beatles estavam indo para a Índia, aquela coisa da Índia, do Maharishi, da meditação transcendental, eu achava aquilo o máximo, Rishikesh. Então tudo isso foi compondo no meu imaginário, na minha ideia, que eu queria ir para a Índia de qualquer jeito. Não sei se era yoga, não sei se era os Beatles, achei super legal. Bom, fui para lá, adorei, fui com a minha esposa, fomos casados e achei aquilo o máximo, gostei muito. Isso em 70? Eu fui em 79, o curso demora um ano, fui em 79, voltei em 80. Mas quando eu voltei, eu não tinha pretensão de trabalhar com yoga. A minha ideia era continuar com a educação física. Eu tinha uma especialização em natação, era professor de ginástica geral da faculdade, eu era professor da rede estadual. Ah, você já era professor na USP? Eu era professor da Faculdade de Educação Física, professor de ginástica geral. E aí a USP me chamou para trabalhar com yoga e eu naquele momento falei, eu vou ter que largar um emprego, outro, até não aceitei, recusei. Isso em 1981. Aí a professora que eles contrataram, ela engravidou, foi embora, eles me chamaram de novo em 82, eu falei, agora eu vou. Mas nunca pensei em dar aula de yoga, nunca pensei que teria curso, as coisas foram acontecendo. Depois de algum tempo, conversando com os amigos, professor José Antônio, professor Alia Diskin,
pessoal lá da Palas Athena. Nossa, por que a gente não faz uma instrução formal? Porque até então, boa parte dos professores de yoga eram alunos antigos, que foram aprendendo, e de repente o professor dizia assim, olha, amanhã tem uma entrevista, você pode dar aula no meu lugar? E você dá isso, assim para os alunos. E era assim que a pessoa se formava. E eu também, muitas vezes, substituí minha professora, mas não dava para esconder a cara de decepção dos alunos quando eu dizia, olha, a dona Inês não veio hoje, eu vim dar aula no lugar dela. Ele só não ia embora para não ficar chato. Era muito chato substituir um professor. Mas uma vez um aluno disse, poxa, eu gostei muito da sua aula. Falei, pô, que legal, alguém gostou disso aí? Eu estava achando que todos queriam me matar porque a professora não ia. Eu falei, não, tá legal, então eu vou. Bom, mas junto com isso comecei a dar aula meio que espontaneamente. Minha primeira aula foi mais ou menos assim, fui substituir a professora. Mas aí a gente pensou numa instrução formal. Então vamos pegar todos os aspectos filosóficos relacionados com a Índia, com o yoga, a Palas Athena nos dá essa parte, vamos pegar a pessoa da fisiologia, e a gente montou um curso formal, uma instrução que desse, através de uma carga horária, subsídios para a pessoa poder trabalhar com segurança, para que a prática seja eficiente, enfim, uma prática segura. Eu lembro que o senhor comentou comigo que o professor Hermógenes também sugeria de vocês constituírem esse curso de formação, né? O professor Hermógenes, ele foi um querido amigo, querido professor do nosso curso, e esse é o meu mérito que eu não abro mão. De tudo que você falou, eu corto 50%, porque você é um amigo querido, então você exagera. Mas uma coisa que eu não abro mão foi isso, juntar bons professores de um lado e bons alunos do outro lado, porque os alunos também são muito bons. Então a gente tem eu sinto essa ligação, esse elo que junta os professores com os alunos. Eu já fui dar aula em outros cursos, enfim, e está cheio de aluno bom por aí. A aluna, aliás, é um ser maravilhoso. Mas eu me orgulho dos meus alunos, orgulho do professor. Nunca foi o curso de um professor. Essa é uma das coisas mais fascinantes, assim, o curso que eu fiz foi já lá na ABM. Isso. E aí, a cada mês que a gente tinha um final de semana inteiro de aulas, era sempre era meio que surpresa, né? Quem vai dar aula agora? Eu conheci a professora ali, eu conheci a Elisa, minha hoje orientadora do mestrado, doutorado, lá. O professor José Antônio, com quem eu fiz muita amizade, gente que mudou realmente minha forma de ver a vida, de ver o mundo. Imagina, eu lembro, o senhor estava nessa aula, a primeira aula da professora ali, aí ela trazendo um ponto de vista filosófico sobre o ser humano não é constitutivamente mal, o ser humano não é autodestrutivo, e eu, na filosofia da USP, estudando Sartre, estudando Hegel e pensando, estudando Hobbes e falando o homem é o lobo do homem, eu levantei e falei assim, que história é essa? Como assim? Não é não, e aí ela vem com um monte de dado científico e fala assim, olha só, isso aqui já caiu, nós não somos constitutivamente maus, e você fica, uau! Essa é a revolução do altruísmo do Mathieu Ricard, né? Ele mostra isso, é sensacional. Mas esse é meu privilégio, não é? De juntar bons professores com bons alunos, ter o professor Hermógenes, ter o professor Shimada no curso, isso é uma maravilha. A professora Celeste Castilho, todos já faleceram. E, aliás, me deixa preocupado. Aliás, vou te contar rapidinho. Uma vez fui apresentado no evento do Rio de Janeiro assim. Esse aqui é o professor Marcos Rojo, ele foi amigo do Hermógenes, que já faleceu. Mas ele também foi amigo do Shimada, que já faleceu. Ele foi amigo da Celeste, que faleceu, foi aluno do Garotti, que já faleceu. Vamos aproveitar que ele está aqui, ele está vivo, e vamos ouvir o que ele tem para falar. Eu falei, caramba, que apresentação mais esdrúxula. No ano seguinte, eles me telefonaram para convidar. Você ainda está por aí? Eu falei para minha esposa, fala que eu morri. Não falei isso. Mas o senhor faz parte da segunda geração, né, por assim dizer, de praticantes de yoga no Brasil. Você tem um time do movimento com o Caio Miranda, professor Hermógenes, Shimada lá nos anos 60, comecinho dos anos 60, e depois vem a sua geração, né? Eu talvez, até para me colocar como mais novo, eu me colocaria na terceira, porque minha professora foi aluna do Shimada. Eu colocaria esses professores Caio Miranda, Celeste Castilho, professor Hermógenes, professor Shimada, como os da linha de frente. Talvez eles não tivessem nem sido os primeiros. Talvez tivesse alguma coisa, mas eles não constituíram uma escola. Shimada constituiu uma escola, Hermógenes constituiu... O que é uma escola? Um grupo de professores que ele liderava, enfim. Aí vem a dona Inês, que foi a minha professora. E olha, eu vou dizer que acho que a gente melhorou muito, porque nessa segunda geração, tira a primeira, mas na segunda geração havia muito conflito dentro do yoga. Você é desse grupo, você não conversa com aquele. Você escreve yoga ou você escreve yoga? Pois é. Se você vai no congresso dele, você não vai no meu. Aí isso passou. Eu vejo essa terceira geração muito mais saudável.
Então a gente convida mestres tântricos no nosso espaço, porque é muito legal, mas antigamente não podia, você é dessa linha, você não mistura. Uhum. Eu vou no curso de outros professores, convido outros professores para uma coisa, e é muito legal, mesmo que a gente não seja da mesma linha de trabalho. Uhum. Então eu acho que a gente deu uma melhorada nisso aí. Qual que você acha que é o grande papel do yoga dentro dessa nossa sociedade acelerada e consumista e fragmentada? Porque até já ouvi isso de um cara que se diz ex-yogi, achei muito engraçado, né? Ele se diz ex-yogi e inventou uma coisa que ele chama de neuro-yoga. Olha, neuro-yoga. Pois é. Qual yoga não é neuro, né? Pois é, eu achei muito curioso, né? Eu não sou mais yogi, mas eu continuo usando o nome do yoga, mas ele disse que, e eu concordo com ele, existem exercícios muito mais eficientes, seja para fortificação muscular, o senhor como professor de educação física, não sei se concorda aqui, tem exercícios mais eficientes para tonificação muscular, para ganho de força, até para aumento de elasticidade. Tem coisas que são mais consistentes que o yoga tradicional, mas então nesse sentido, qual é o papel do yoga hoje nessa nossa sociedade? Bom, legal. Você fez muitas perguntas nessa uma pergunta só. É filosofia, professor. Filosofia. Não posso evitar. Bom, como dizia Sogyal Rinpoche, naquele livro tibetano do Viver e do Morrer, Sogyal Rinpoche diz assim: hoje o mundo precisa pensar de forma espiritual. Antigamente era um luxo. Então o jovem dizia para o pai: eu não quero me casar, não quero ter família, eu quero seguir a vida de monge. Então, é isso que eles eram um luxo. Você vai escolher, esses vão seguir o caminho espiritual. O resto não está seguindo o caminho espiritual, seguindo o caminho da humanidade, da urbano, enfim. Hoje nós precisamos pensar espiritualmente, senão nós vamos acabar com o planeta. Já está visto que se a gente não mudar a nossa forma de pensar, de consumir, nós vamos ter problemas sérios e não vai demorar muito tempo. Então, pensar espiritualmente é pensar como coletivo. Pensar espiritualmente, o coletivo não é só seres humanos, é pensar no planeta, nos outros animais, pensar no universo. Enfim, nós temos que começar a pensar assim. Então, isso já não é mais um luxo elitista, vamos pensar no divino. Hoje é necessário, senão nós vamos acabar com o nosso planeta. E o yoga tem um papel muito importante nisso, porque o yoga traz a pessoa para o autoconhecimento. Mas o autoconhecimento não é alguma coisa assim, eu me conheço e não tem nada a ver com você ou com o resto. Não tem. A partir do momento que você acha que se conhece, você percebe no outro a mesma essência que tem em você. Então, ele é como eu, em essência somos iguais. Ele não é só o outro humano. É todo ser vivente do planeta e não vivente também. Água, pedra, tudo isso. Enfim, somos todos origem da mesma raiz, da mesma divindade. Então, hoje é uma necessidade. Pensar espiritualmente é uma necessidade. Você falou de exercícios. Eu sou muito a favor de exercício físico. Ontem mesmo uma aluna perguntou: professor, o que o senhor acha de musculação? Eu disse: necessário. É chato, eu também faço, mas é necessário. Para que eu quero musculação? Para recuperar a massa muscular perdida. O yoga não vai fazer isso. Não é o papel do yoga. E como você bem falou, tem outras atividades que vão fazer isso muito melhor. Mas no caminho da autoobservação, dessa descoberta, do relaxamento, da percepção, da propriocepção, da interocepção, ninguém faz o que o yoga faz. Nossa, é verdade. Então o que a gente faz? Mistura. Mistura não. Mistura é a palavra errada. Junta. Faço yoga, sei lá, terça, quarta e quinta, não sei o que, de manhã, e à tarde eu faço a musculação, ou vice-versa, ou intercala, mas tem que fazer as duas coisas. Tem, porque a gente perde massa muscular. Fazer a musculação de forma estética para ganhar massa muscular e ficar mostrando para os outros, eu tenho mais músculo, isso é uma bobagem. Mas fazer para recuperar massa muscular é muito saudável. E a gente viu na pandemia, né, assim, como foi demandado a prática do yoga como um mecanismo fundamental para a gente manter o equilíbrio mental. Eu acho que é muito importante essa coisa que os yogis, principalmente no Hatha Yoga, sempre falaram, e que para nós no Ocidente, principalmente depois do iluminismo, com essa coisa de exaltar a razão, de exaltar a lógica, essa coisa que o Hatha Yoga traz de que, olha, corpo, mente e consciência não são espaços ou entidades separadas. Para você conhecer, estabilizar e equilibrar um, você tem que conhecer, estabilizar e equilibrar o outro. E essa que acho que é uma das coisas fascinantes que a gente descobre com a prática, né? Você entender como habitar dentro do seu corpo. O que a gente falou de conceitos que toda hora eu trago aqui. O que é interocepção e propriocepção, professor? É muito legal. É uma coisa que Swami Kuvalayananda já falava há muito tempo. Hoje tem uma neurocientista espanhola que fala muito sobre isso. Eu estou encantado com ela, já tentei entrar em contato para trazê-la aqui. Ela se chama Nazaré Castellanos. E ela fala muito sobre a interocepção. Ela não é praticante de yoga. Ela me dá a impressão que ela pratica meditação.
Mas ela fala tudo de yoga. Parece o Patanjali falando, mas ela não sabe. O que é isso? É a sensação de si mesmo, a propriocepção, a percepção de mim mesmo. Se você parar para pensar agora, você não precisa olhar para você para saber como é que você está, onde é que está sua mão, onde é que está seu pé. Você tem essa informação. E ela coloca isso como um sexto sentido. Então temos 5 sentidos que nos colocam para o externo. E temos 2 que nos colocam para o interno. A propriocepção é a posição do corpo. Eu não preciso olhar para a minha mão para saber se o dedo está aqui, está lá. Eu sei. Mesmo de olho fechado, eu sei. A ponto de eu conseguir juntar esses 2 dedos de olhos fechados. É um mecanismo muito delicado. E para que é importante isso? Porque a propriocepção, ela tem uma relação muito grande também com emoções. Porque quando eu mudo meu estado emocional, eu mudo minha postura. E o cérebro diz assim, ele mudou a postura. É para ficar triste, neurônios, todo mundo triste aqui dentro, fica aqui. E de repente você muda a sua postura, o cérebro vai dizer assim, opa, peraí, mudou alguma coisa. Acho que não é para ficar triste mais. Então, brincando, né? Mas essa relação existe na propriocepção. Músculos da face, os do sorriso, não sei. Então, é verdadeiro que você modifica o seu padrão postural, você modifica o seu padrão emocional. Não na mesma escala que a mente modifica o padrão do corpo. Então, eu fico triste, muda na hora. Agora, não quer dizer assim, você mudou, passou tudo. Não é assim. Mas você consegue adulterar, né, esse processo. Exatamente. Você quebra isto e ele leva um certo tempo. Eu até costumo brincar com os alunos. Seria bom se quando você estivesse deprimido, você propusesse para o seu... você está deprimido, não precisa tomar Prozac, não precisa tomar antidepressivo, não precisa tomar nada. Faça a posição da cobra e a depressão desaparece, porque na depressão você fica encolhido e nesses exercícios você expande. E eu pergunto para os alunos, seria bom? E eles, seria ótimo, professor. Seria nada, não pode. O corpo não pode interferir na mente nessa velocidade. Por quê? Porque se eu abaixo para amarrar o sapato, eu fico deprimido. Se eu levanto para pegar o livro na prateleira, eu fico excitado. Não pode. Então, assim, é numa escala gradativa, mas confie que funciona. É engraçado, eu toda vez que eu conduzo meditação, antes de começar, eu condiciono a postura e falo para a pessoa refletir sobre a intenção com a qual ela faz a prática e falo, coloca um leve sorriso no rosto. E ninguém acredita nisso, ninguém leva a sério e eu tenho que explicar sempre depois, gente, olha, a gente sabe que os mesmos neurotransmissores que mandam informação para a nossa expressão facial quando a gente está sentindo certa coisa no sutil, se a gente expressa no lugar mais denso, isso interfere. Claro. Né? É uma das coisas legais que a Elisa ensina muito lá no CBI e tal. Mas é importante eu falar, porque a gente tem uma postura corporal, por exemplo, muito pobre, né? Ainda mais hoje em dia com essa geração de trabalhar em casa ou de ficar muitas horas sentado. Tudo é voltado para frente. Tudo limita a expansão do tórax, projeção de ombros para frente, projeção de cabeça para frente, e aí a gente vai ter problema cervical. E aí você já está emocionalmente meio, ainda agora mais tem essa dor, então as coisas vão se complicando. Mas eu te interrompi porque eu queria falar também da interocepção. Então falamos da propriocepção. Então são 2 sentidos separados. E o que é a interocepção? É a percepção de você lá por dentro. Essa é mais sutil, o yoga trabalha muito bem com isso. Como é que você se sente lá por dentro? Está vazio, está cheio, está pesado. A gente não diz cabeça pesada, nó na garganta, o estômago embrulhado. A gente tem a percepção lá de dentro. E isso também como na relação da propriocepção, também é modificável. Se eu começo a sentir que está tudo vazio, fluindo tudo, o cérebro diz assim, opa, parece que está tudo bem. Mas se lá por dentro existe uma tensão, uma rigidez, e isso é transformado numa sensação, uma vez disse um aluno, puxa, minha barriga parece um brejo, de tanto sapo que eu engoli hoje, né? Então ele está lá cheio de sapo. O que faz? Faz Vastradauti, Vamanadauti, vomita, enfim, faz alguns... Porque daí muda a percepção interna. Então, esses 2 sentidos, que são os que nos trazem para dentro, são muito importantes. E o yoga trabalha muito bem com isso. Por isso que eu te interrompi lá. Não, imagina. Eu, né, não sou... Aqui não é uma entrevista, é um bate-papo. E eu sou meio Faustão aqui no rolê, né? Então as pessoas têm que me interromper. Como ele é meu professor, já me conhece há muito tempo, ele já sabe como o sistema funciona. Estou muito feliz de estar aqui. Eu também. Professor, a gente falou já numa outra conversa que a gente teve sobre o teu projeto, a tua tese de mestrado, e que foi muito interessante. Eu gostei muito de saber como é que o yoga funciona e os exercícios respiratórios funcionam até para conter doenças degenerativas que a gente supunha não ter freio, né? Você pode falar um pouquinho sobre isso? Posso. Porque hoje em dia fala-se muito, eu acho muito curioso, né? A gente fala muito de breathwork, sempre dá uma repaginada nos conceitos do yoga,
e uma cara comercial para dizer, não, isso aqui é uma outra coisa moderna. Então, da mesma forma que mindfulness é meditação, agora as pessoas falam de breathwork como grandes programas que vendem-se a preços caríssimos dentro de empresa e outros lugares, e é pranayama, é simplesmente pranayama. O que a gente faz no yoga faz, sei lá, 4.000 anos. Como é que funcionou esse seu projeto no mestrado? Legal. E aí, se o senhor quiser continuar falando dessa importância do uso consciente da respiração. Tá. Não, é legal. Essa mesma neurocientista, que eu já citei aqui, ela fala também da respiração. O fato de você soltar o ar por um tempo mais longo, enfim, ela fala sobre a importância da respiração até para eliminação de dores crônicas provenientes de discopatia. Discopatia é uma dor muito ruim na coluna, é uma dor provocada por hérnia de disco ou por protusão discal. Então é forte, são aquelas dores. E ela diz que tem estudos mostrando a redução da dor só pelo trabalho respiratório. Isso é muito legal. É muito legal a ciência chegando nisso aí. Mas, nesse contexto, você estava dizendo do... Eu esqueci o que eu ia falar, peraí. Breathwork e do seu mestrado. Do mestrado, desculpa, do mestrado. Só cuidado com um conceito, porque, na verdade, os nossos pacientes, no caso paciente / aluno, porque eu sou professor, eu não tenho paciente, eu tenho aluno, eles tinham uma distrofia muscular muito grave que começava a acometer o sistema locomotor. Então ele começava a andar com dificuldade, depois dificuldade com membros superiores, ele não conseguia levar o braço para cima, para levar o braço para cima tem que levar o cotovelo. Isso com crianças. Isso começa a aparecer com 5 anos, vai piorando com 7, 8 anos, e depois essa doença pega a musculatura, acomete a musculatura respiratória. E aí o que nós fizemos? Através de exercícios respiratórios do yoga, Kapalabhati, Uddiyana, Agnisara, a gente conseguiu dar qualidade de respiração por mais tempo para esses pacientes. A gente não consegue curar. Essa é uma doença autoimune que é transmitida pela mãe, mas só pega em filhos meninos. Se chama distrofia muscular de Duchenne. Então a mãe transmite, a mulher não pega, mas o filho, o homem, pega. E tem muito mais casos do que a gente imagina. Então, o que a gente fazia? Fazer com que essas crianças pudessem respirar melhor. Se eles respiram melhor, eles pegam menos gripes, pneumonias, eles ficam menos tempo internados, eles usam menos aparelhos, mas a doença está lá. A gente não tem como evitar. Isso vem, é genético, passa. Enfim, o que acontece? Essas crianças melhoraram 5% depois com os exercícios de yoga, quando no gráfico normal é que elas apresentam uma piora a cada ano de 5%. Então, se nós estabilizássemos, já seria bom. Mas elas tiveram um aumento significativo de 5% na qualidade da respiração. E dizia essa minha orientadora, uma professora espetacular, também como a sua, uma japonesinha baixinha assim, brava, que doutora Sueli dizia assim, se a gente não puder melhorar a qualidade de vida, nós vamos melhorar a qualidade de morte. Então, ficar internado com respirador e tudo isso é muito difícil. Então, se ele consegue mecanicamente respirar, a doença a gente não vai curar. Hoje, por cortisona e outras coisas, essas crianças vivem mais. Elas morriam com 14, 15 anos. Hoje estão passando dos 20. Nossa, ainda assim é uma perspectiva de vida muito curta, né? É, muito curta. E é cruel, porque o menino... suponha que aquela mãe teve 2 meninos. O mais novo fica vendo o caminho do mais velho, ele sabe o que vai acontecer com ele. Ele vai para a cadeira de rodas, ele vai piorando e é ruim. E geralmente todos os filhos que ela tem possivelmente vão ter a doença. Possivelmente vão ter a doença. Uau! Filhos homens, né? É a doença cruel. Meu Deus. Bom, toda doença é meio cruel, mas essa pega pesado. Mas não respirar, a gente viu bem isso, né, nos últimos anos com a pandemia, como doença respiratória. Bom, a gente começa a vida respirando e termina suspirando, né? Então, O senhor foi para a Índia a primeira vez em 79. A gente já falou bastante sobre isso, a gente já se encontrou lá. O professor Marcos uma vez encontrou comigo em Rishikesh. A gente tomou chá de romã, eu, ele e o Felipe. Eu ainda tinha cabelo, o Felipe também, só ele que já não tinha. Eu já estou indo no mesmo caminho. Não, você tem muito cabelo. Não estou, não. Chama-se escova. Mudou muito, professor. A Índia? Muito, muito. A Índia de 1979 era uma Índia de 600 milhões de habitantes. Nossa Senhora! Era metade, um pouco menos da metade que tem hoje. Mas já era uma Índia cheia de gente. Mas era uma Índia muito mais rural. Naquela época, por volta de 80% da população vivia na área rural. Obrigado, vou devagarzinho.
Hoje já tem muitos indianos vivendo em grandes centros, a globalização traz uma modificação no padrão cultural. Então, a meu ver, toda vez que eu vou para a Índia e vejo a Índia mais moderna, eu sinto saudade daquela Índia antiga. Aquela Índia que os professores deixavam as casas abertas, a gente ia lá, entrava na casa dele, tomava um chá, ele me dava aula e na hora de ir embora ele ainda agradecia. Mas o senhor me deu doce, o senhor me explicou que eu não entendi, porque eles moravam todos em Kaivalhadama, os professores moravam lá. Professor, eu não entendi essa questão. Eu fui muito cru com relação à parte teórica. Eu era um praticante de yoga, mas de teoria não sabia nada. Bhagavad Gita, o que é isso? Então o professor dizia, não, eu não vou responder essa pergunta na classe, vai na minha casa depois do almoço e eu te explico. Me dava uma aula particular, eu e a Daisy, enfim, e essa Índia era muito familiar, era uma Índia, fizemos muitos amigos, os indianos gostam de fazer amizade e tal. Sim. Agora, é claro que o indiano também quer modernidade, o indiano também quer... iPhone, ele também quer, né? E claro, e tem que querer mesmo, não está errado. Mas o indiano de antigamente, usando aquelas roupas, as mulheres todas de sari, cabelo sempre, aquilo era encantador. Tanto que depois que a gente voltou da Índia, eu fiquei de 1980 até 1998, por 18 anos, querendo voltar e não conseguia. Porque aí começaram a nascer filhos pequenos, então só em 1998 que eu voltei. Aí foi um baque, nossa, mudou muito. Mas de lá para cá, a Índia muda todo ano. Eu já não vou para a Índia desde 2018. Então nós vamos agora em 2024, mas tenho certeza que mudou muito, né? Mudou muito. A gente está aqui num projeto de levar o professor para um dos lugares que ainda resguarda um pouco da Índia antiga, que são os Himalaias de Garhwal, ali onde nasce o Ganges, onde nasce o Yamuna. Eu vou te dizer com toda certeza que você conhece muito melhor a Índia do que eu. Você peregrina por cantos que eu não peregrinei. O meu negócio foi chegar em Lonavla, a cidade onde fica a escola de Kaivalhadama, e ficar lá. Aí aconteceu uma coisa interessante, que nas férias, teve um período de férias entre Natal e Ano Novo, nós tivemos uma semana. E aí um amigo, o Srini Vassan, disse assim, vem passar o Ano Novo comigo, uma cidade próxima a Madurai, sul da Índia. Então nós ficamos hospedados numa casa de indianos e vimos um pouco da cultura, convivendo com eles. A cidade era do interior, nunca tinha visto uma pessoa de olho claro. Eu estava conversando com ele assim na casa, um monte de criancinha na janela, olhando assim, olha, eu tinha cabelo na época, nossa, o cara é loiro. A Daisy passava por indiana, né? Aí eu saí na rua para conhecer o que era a consistência econômica daquela vilazinha, daquela aldeia, vivia da produção de fósforos. Eles fabricavam palitos fomos ver a fábrica de fósforo, né? E aí eu fui andando na rua, todo mundo vinha atrás, olhava, e isso foi muito curioso. Mas você vai para cantos que eu nunca fui, né? Você tem um aspecto aventureiro que eu não sou muito aventureiro. Eu fui lá para a Índia porque não tinha cursos por aqui que me agradavam, tinham poucas opções de curso. Aí, então, não, quero estudar lá, eu quero estudar nessa escola. E fizemos. Sempre o meu roteiro é muito parecido. É um pouquinho do sul da Índia, Kerala, às vezes Tamil Nadu, Maharashtra, que é onde está Lonavla, onde estão as cavernas, Ellora Janta. O norte, que é aquele passeio comum, Jaipur, enfim, um pouco do Rajastão. Mas você foi para lugares que eu fiquei, né, com inveja. Falei, nossa, ele conheceu uma Índia que eu não conhecia ainda. Falamos bastante de Kaivalhadama e Lonavla. 2 perguntas, então. Como que o senhor ouviu falar? Porque nós estávamos, quando você foi para lá em 79, era uma época sem internet, sem esse tipo de divulgação. E o que é Kaivalhadama para o yoga? Né? Qual a história de Kaivalhadama? Legal. Bom, esse contato foi fácil, foi o primeiro contato. Minha professora, lá na Faculdade de Educação Física, professora de yoga, Dona Inês, ela representava aqui no Brasil a escola de Kaivalhadama. Eu gostei dessa abordagem. Como eu gostei do yoga, fui peregrinar um pouco pelas escolas que tinham por aqui. Mas eu ia e voltava. Não, eu gostei desse enfoque que ela dá. E aí fiquei com Dona Inês de 1975 até 1978, trabalhando, sendo praticante, aluno. Em 79 eu resolvi. Então, para mim, já estava essa escola que eu quero, esse enfoque. A escola de Kaivalhadama é uma das responsáveis pela introdução do yoga no mundo, o mundo social. Antigamente, aquele que queria praticar yoga, ele se retirava para um ashram. Então ele não vivia mais em sociedade, ele vivia ali, sem conta bancária, enfim, uma vida de monge. Primeiro o Yogendra, em 1918, e depois Swami Kuvalayananda, logo em seguida, em 1924, eles trazem o yoga para a cidade.
E Swami Kuvalayananda, vendo todo o potencial que isso teria, ele começa a ter cursos de formação de professores. Então tudo isso começa lá em Kaivalyadhamma, pesquisa científica, aplicação do yoga como terapia e depois o yoga como educação. Então eles formavam professores de educação física, eles formavam em yoga para que eles ensinassem yoga para os indianos nas escolas. Porque estava no período em que a Índia estava se libertando, saindo do jugo inglês, britânico, saindo da colonização, e eles queriam valorizar aquilo que era deles. Que o yoga né, é a atividade que eles têm como de origem. Né? Então, para preservar isso, era muito importante que os professores de educação física não ensinassem só nas escolas os esportes que nós conhecemos, a ginástica que a gente conhece, calistênica, enfim. Aí eles começam a aprender yoga para ensinar para os alunos na yoga. Então, a escola de Kaivalyadhamma tem uma função muito grande neste trazer o yoga para a sociedade, adaptar o yoga daqueles monges para o yoga que a gente pode suportar aqui na cidade. Suportar porque a carga de prática deles era muito intensa. Né? Então, a nossa prática adaptada é uma prática mais leve. E como é que foi essa coisa das pesquisas científicas em Kaivalyadhamma? Elas são reconhecidas até hoje? Assim, a Kaivalyadhamma ainda continua um processo de produção acadêmica como naquela época? As coisas elas são muito fortes no período de Swami Kuvalayananda, porque ele tinha esse apego pela ciência muito forte. Ele parecia o Einstein, né? Parecia o Einstein até de cara, só faltou pôr o linguão para fora, né? Aí Swami Kuvalayananda não tinha como publicar estas pesquisas que ele fazia. Então ele cria uma revista que se chama Yoga Mimamsa e cria a revista com 3 sessões. Uma sessão científica, onde eles mostravam todos os artigos que eles publicavam, uma sessão semi-científica e uma sessão popular. Então a revista sempre tem esses três momentos, é legal. E dessa parte científica, são pesquisas científicas feitas no padrão do Ocidente, mas que Swami jamais conseguiria publicar em revistas de alto impacto, como Nature, não ia. Não sei qual a idade dessas revistas, mas não passa. Ainda mais na época dele. Imagina um indiano publicando coisas numa revista ocidental. Então, ele faz. De 1924 até 1950, não tem nenhum instituto no mundo que pesquise o yoga, só Kaivalyadhamma. Em 1950, outras escolas começam a pesquisar o yoga. Hoje, quem mais pesquisa o yoga, Estados Unidos, segundo a Índia. Mas quem começou a fazer pesquisa em 1950, eles se baseavam nas pesquisas que eram feitas por Swami Kuvalayananda. Então vamos pegar isso aqui que ele fez e vamos colocar aqui no nosso filtro acadêmico. Então, ao invés de fazer a pesquisa com 15 pessoas, nós vamos ter que fazer com 150, nós vamos ter que fazer essa análise estatística, e aí começam a fazer a partir de 1950. Claro que depois que morre Swami Kuvalayananda, o discípulo dele, Swami Digambarji, que foi que eu conheci, eu não conheci Swami Kuvalayananda, ele tem uma pegada mais literária, ele era muito bom na literatura indiana, ele era muito bom para o Bhagavad Gita, Patanjali, enfim. Ele não era um homem de tanta ciência, mas ainda assim a produção científica da escola é forte. Depois de Swami Digambarji vem Swami Maheshananda. Então isto vai caindo com relação ao impacto científico, porque o mundo está muito mais avançado para fazer essas pesquisas, mas eles fazem pesquisas literárias. Então o que acontece? Tem um declínio nessa parte de pesquisa, mas a escola continua uma escola de referência para formação. E sem esse pontapé inicial, a gente não teria chegado onde a gente está agora em termos de pesquisa e conhecimento do yoga. Né? Sem dúvida ajudou muito. Quem foi Swami Kuvalayananda, professor? Swami Kuvalayananda foi também um professor de educação física. Olha! Swami Kuvalayananda perde os pais muito cedo, com 14 anos de idade ele perde os pais e ele não é criado, mas ele tem o carinho de um professor, Manikral, e esse Manikral tem uma influência muito grande na vida de Swami Kuvalayananda. E ele era um expoente na educação física. Ele começa a implantar a educação física nas escolas na Índia, Swami Kuvalayananda. Então, através desse senhor que tinha um contato com o governo, eles começam a colocar a educação física, mas não no aspecto fitness ou coisa assim, no aspecto muito mais cultural, aspecto de você aprender a cuidar de si mesmo. E aí ele entra em contato com Madhavadas. Madhavadas era um antigo yogi do estado de Gujarat. E Madhavadas era um yogi bem conhecido, ele é reconhecido como um santo, tem templos lá. É um Paramahansa, né? Paramahansa, enfim. Até eles chamam de His Holiness, né? Sua santidade e tal.
Yogendra, que eu já citei agora, também foi discípulo de Madhavadas e Swami Kuvalayananda também. Então, esse homem viveu 123 anos e Swami Kuvalayananda fica nos 2 últimos anos da vida deste Madhavadas com ele aprendendo e é muito influenciado para esse viés científico. E esse homem, estou falando de século XIX, Madhavadas, ele influencia Swami e diz assim, você tem que levar o yoga para os laboratórios. Se o yoga vai chegar no Ocidente, as pessoas vão fazer uma confusão com essa linguagem sutil. E o yoga não vai ser aceito. Para que ele seja aceito e seja benéfico, vamos levar o yoga para falar como uma na ciência. Linguagem dele como ciência. Então, tá bom, não vamos nos esquecer que existem os chakras, não vamos nos esquecer que existem as nadis, não vamos esquecer nada disso. Mas nós vamos falar de pressões internas, de alongamento, de musculatura, de neurociência, de propriocepção, de interocepção, e é por aí que o yoga vai ser aceito. Isto, imagina, em 1800 e alguma coisa. Então, Swami Kuvalayananda é muito influenciado por ele e funda a escola com subsídios dos Ministérios da Saúde e da Educação da Índia. Então, quase que era uma escola do governo. Ela tem subsídios, mas ela, para indianos, ela é gratuita. E os estrangeiros pagam, mas também não é muito caro. E na primeira vez que ele monta essa escola, na primeira vez, nos primeiros cursos, eles fizeram alojamentos só masculinos. Então, é alojamento comum, todo mundo ficava, os estudantes hospedados ali, e a escola era precária, estava crescendo aos pouquinhos. E a minha professora, Dona Inês, ela se chamava Inês Novaes Romeu. E ela manda uma carta para Kaivalyananda dizendo assim, eu quero estudar aí. E como os indianos nos chamam pelo sobrenome, Miss Romeu, Miss, deve ser Mr. Romeu, ela errou. Fazem a matrícula dela. E aí, no meio do caminho, ela escreve sempre Miss Romeu, e eles falam, a senhora não é Mr. Romeu? Não, eu sou uma mulher, não é? Romeu é sobrenome. E como essa coisa de Romeu no Ocidente, Romeu e Julieta, eles achavam que era um homem, falaram, a senhora me desculpa, mas nós não podemos pôr uma senhora num alojamento comum de homens, nada contra, mas nós não temos ainda essa estrutura. E Dona Inês foi pé firme e disse, não, eu vou. Você me coloca no hotel, se vire aí, eu vou. Ela já tinha mais idade quando ela foi, não? Ela já era jovem? Ela foi em 1966, é o ano que morre Swami Kuvalayananda. Não, ela era moça nessa época. O que ela devia ter? 30 anos, 35. Ela chegou a corresponder com o Swami? Swami Kuvalayananda direto. Mas lembra-se que a carta, naquela época, levava um mês para chegar. Os indianos, às vezes, são meio demorados para responder. Não sei como era Swami Kuvalayananda. Com o e-mail, até com o e-mail eles são... Então, imagina que ela manda uma carta hoje e faz uma pergunta. Oi, tudo bem? Essa resposta vai levar... 1 mês. 2 meses. 2 meses, é. 1 mês para ir, 1 mês... Se o cara responder no mesmo dia, devolver 2 meses. Nesse interim, até ela receber a resposta, pegar o avião e chegar lá, Swami morreu. Ela não conheceu o Swami Kuvalayananda. Poxa! Não, mas assim, por pouco, questão de semanas. Mas ela ficou muito amiga de Swami Digambarji, volta para Kaivalyadama mais uma vez, e aí traz a representação da escola. Aí ela passa a representar no Brasil a escola de Kaivalyadama. E aí tudo isso se desfaz. Hoje fico orgulhoso porque represento a escola. E é uma referência, né? A escola é importante. Sim. Um dos professores renomados da escola de Kaivalyadama, o senhor trouxe várias vezes para o Brasil, por conta da formação lá na FMU, que era o professor Garotti. E tem uma história engraçada, curiosa, sobre a morte dele, né? Como que foi isso, professor? Bom, o professor Garotti foi um elo de ligação entre Oriente e Ocidente. Ele foi muitas vezes... Opa! Quer uma balinha? Não, obrigado. Ele veio muitas vezes para o Brasil, foi para a Argentina, ia muito para a Europa, ele viajava muito. Depois que ele se aposenta da escola de Kaivalyadama, porque ele era o diretor da escola, ele não podia viajar muito, mas depois que ele se aposenta, ele viaja muito. Leva o yoga para a Ásia, foi muito para a Tailândia e vai montando núcleos e focos onde ele trazia isso com muita precisão. É uma das referências de publicação científica, ele tem mais de 100 artigos científicos publicados, ele é muito bom. E o professor Garotti vinha muito ao Brasil, e era um queridíssimo professor. Quando eu me casei, ele estava aqui no Brasil. Ele foi no meu casamento, tanto que a figura que chamava atenção era o Garotti, não era a noiva, não era eu. Indiano, não come carne, nossa, olha só. Enfim. Imagina ele no casamento com churrasco, cerveja. E é bem estilo dos parentes da Daisy, muitos são do interior, então. Mas todo mundo se comportou muito bem lá. E aí o professor Garotti virou um amigo.
E ele começou a vir para o Brasil várias vezes. O professor Shimada tinha uma verdadeira devoção, porque nunca tinha visto o professor Garotti, mas mandou a Dona Inês para estudar em Escola de Carvalho-Dama, pelas referências. E Dona Inês queria ir para a Escola de Carvalho-Dama. Então, ele ajuda, subsidia isso aí. Bom, enfim, só para dizer que em 2005, nós montamos uma viagem para a Índia, tinha bastante aluno. O professor Shimada não chegou a conhecer o Garotti? Conheci, veio para o Brasil várias vezes, o professor Shimada se encontrava, não falava nada de inglês, o Shimada. Mas ele falou, não, só de estar junto com o mestre, eu me sinto... Mas professor Shimada, não precisa ir comigo no aeroporto, o avião chega às 5 da manhã, a Brit chega às 5 e pouco da manhã, deixa, depois a gente almoça junto. Não, faço questão, passava na casa do Shimada, pegava o Garotti, e ele ficava junto, ele tinha uma admiração muito grande. E o professor Garotti, conhecendo a história que o Shimada subsidiou do Inês, também tinha um apreço muito grande. Então havia uma afinidade, embora não houvesse um contato, contato direto, porque não falava inglês. 2005 eu vou para a Índia, tinha bastante aluno, convidei o Shimada. Então a cada 15, aquela coisa tem um free e tal, falei, Shimada, vamos lá. Shimada vem para a Índia conosco, o professor Garotti fica muito feliz, que é a primeira vez que o professor Shimada vai à Índia. E aí ele monta uma verdadeira estrutura, uma festa, né? O Shimada para receber o Garotti para receber o grupo de brasileiros. E ele nos dava um curso na Índia. Então nós ficávamos 4, 5 dias em Lonavala e ele dava um curso de pranayama, ou de kriyas, bandhas, enfim. Então nós estávamos lá muito felizes, cheguei na Índia, a gente chega morto, você sabe como é que é, e aí liguei, falei com a professora Alicia Souto, que é da Argentina, e já estava lá na Índia. Marco, tudo bem? Já falei com o Garotti, está tudo certo. Amanhã ele vai dar aula para vocês, e na hora do almoço nós vamos para a escola, vai ter uma festa e não sei o quê. Bom, legal, Alice, então nós vamos dormir. Dormimos, às 5 da manhã ela me liga. Marcos, aconteceu uma catástrofe aqui, um desastre. Ela foi muito esperta para dar a notícia, ela falou, não tem nada com a sua família. Estão todos bem na sua casa. O professor Garotti faleceu. Falei, Cacilda. Não tinha ido ninguém, nem a Daisy tinha ido contigo dessa vez. Não, estava assim, estava a Carlinha, minha filha, a filha menor, e enfim, tinha um grupo de 50 alunos, e estava eu, Shimada, a esposa do Shimada, e ao invés de assistir a aula, nós fomos assistir o funeral. Cremação. Uau! E cremação é um negócio meio pesado, mas cremação de pessoa conhecida é diferente. Porque você vê lá em Rishikesh, ou mesmo se você vê em Varanasi, está cremando, tá bom. Mas quando é alguém que você conhece, cara, eu não conseguia tirar o olho daquilo lá, ficava olhando, o fogo atrai. Me marcou muito a imagem do pé do professor e eles põem um lençol, mas aquele vai queimando. Sim. E fala, não vou olhar mais que isso vai me fazer mal. Bom, não tive dúvida. Aquela noite tive pânico. Hoje eu sei o que é pânico. Acordar assim, vou morrer. Falei, mas não quero morrer na Índia. Meu Deus. Aí respira. Acalmou. Naquela manhã, depois da cremação do professor Garotti, eu comento com o professor Shimada. Shimada, acordei de madrugada assustadíssimo. Ele falou, eu também. Foi uma sensação comum. Bom, mas aí o que é o interessante? Aí eu ligo para a professora Lia para avisar. A professora Lia também era amiga do professor Garotti. Lia, olha, o Garotti faleceu. E ela disse, que bom. Mas como que bom? Não, que bom, Marquinho, que você estava aí na passagem. O aluno ficar junto com o mestre nesse momento é muito bom, é muito auspicioso. É como se ele tivesse esperado a gente chegar para... Né? Porque ninguém sabe do que ele morreu até hoje. Ninguém sabe do que morreu. Não fizeram biópsia, não fizeram nada. Biópsia. Autópsia. Não fizeram autópsia, não fizeram nada. Ele morreu às 5 da manhã, meio-dia estava cremando. Uau! Pois é, e aí essa história do Shimada, né? O Shimada lá foi para ser recebido com festa e tudo. Aí nosso querido amigo Dr. Boli deu o curso que era para ser dado, remendamos. Mas, cara, ele foi puxado. Você sabe que tem um grupo de alunos seus que tem nesse osal místico que diz, ele teve uma raça Mahdi, ele só estava esperando o professor Marco chegar, né? Eu ouvi isso com uma galera. É mesmo? Não sei se eu teria se eu tô com essa bola toda. Mas, cara, Mas eu tô te contando a fofoca que rola entre os seus alunos. Se eu pudesse dizer, eu falaria assim, não, professor Garotti, morre antes, eu não quero ver isso de novo. Eu tive que fazer prática nos crematórios, né? E a prática era, fica aí fazendo teu pranayama e teu mantra, escolhe um cadáver como se fosse o seu e não desvia o olhar. Imagina que é você ali. Eu fiquei aquelas horas todas até acabar.
Mas foi tudo bem, foi tranquilo. E aí eu fui... Tinha um menino que disse que fazia muita prática, dizia que era discípulo do Ravi Shankar, e me perguntou, isso foi lá em Varanasi, ele me perguntou, o que você fez no crematório? Você me ensina? Eu, tá bom. Eu ensinei e o menino entrou em pânico mesmo, lá, na hora. Ele entrou em desespero no argentino, ele tremia, ele suava, ele começou a chorar compulsivamente, assim, e eu precisei trazer ele de volta. Eu nunca tomei uma bronca do meu mestre tão absurda que nem dessa, assim, do tipo, nunca mais ensina algo que eu não te dei autorização para transmitir. Porque realmente... Porque mexe mesmo, né? Sim. E a gente, ocidental, nós somos muito pouco preparados para lidar com a morte. É verdade. Aconteceu isso agora. Eu levei um grupo pro sul da Índia e depois pro Nepal. E a gente chegou lá no Pashupatinath, que pra mim, o crematório ali, tirando o cheiro de churrasco que te... É horroroso. Você fica com... Você começa a querer ser vegetariano compulsivamente, assim. Porque você fala, gente, isso aqui cheira churrasco e não tá certo, não. Bom, depois que eu visitei lá, eu joguei minha blusa fora. Que não saía aquele cheiro de jeito nenhum. O Pashupatinath. E só que eu achei melhor que Varanasi, né? Varanasi é muito agressivo, é mais sujo. E os alunos ficaram espantadíssimos, assim. Eles ficaram muito chocados, porque aqui no Ocidente a gente lida com a morte de uma forma velada, né? Se alguém... Eu vi isso no hospital, né? Agora eu tô lá fazendo mestrado no Einstein. Então, quando a gente ia pro refeitório, um dia eu errei o corredor, fui parar no necrotério. Onde é que tá a comida? Exato. Quem tá ali nas entranhas do hospital vê as pessoas cobertas e tal. Mas se você é paciente, você não cruza com uma pessoa morta, mas nunca. Então, e cremação é a mesma coisa, né? Você tem lá o velório, depois a pessoa entra, fecha a porta, ninguém vê o processo da cremação. Na Índia, não. O pessoal chega com o avô, com o tio, com o pai, no palanquim, né? Assim, é pesado. Bota no negócio ali e todo mundo assiste. Mas eu acho que isso tem um papel muito importante na nossa vida, sabe, professor? Eu acho que todo ser humano tinha que ser preparado para contemplar a morte. O yoga nasce assim, né? Asadas, as disciplinas todas que a gente conhece e se apaixona e veio a entender antes como uma ginástica, elas foram inventadas porque esses mestres olhavam para a vida e diziam, e aí, a gente morre no final? E aí, tudo isso aqui acaba? Qual é a natureza dessa existência? O Buda vira o Buda porque se depara com uma pessoa morta, né? Então, se a gente cria essa rica estrutura de equilíbrio interno para olhar para a impermanência tal qual ela é, eu acho que isso dá para nós um senso de urgência de transformar a vida numa coisa que vale a pena, que aqui no Ocidente, como a gente anestesia e finge que não existe, a gente perde, né? Eu acho. Verdade. Não, eu acho que isso que você falou, nós lidamos muito mal com a morte. Meu irmão nasceu em casa, então havia uma época que as crianças também nasciam em casa. Agora, vida e morte, a gente não assiste mais. Então, a mãe está lá na maternidade, às vezes você vê alguma coisa de longe, mas ela paria na frente de todo mundo. A hora que começava a criança a chorar, nasceu, vamos saber se é menino ou menina. E a morte também. É verdade, a gente não vê a vida nascer também. Não vê a vida e não vê a morte. A minha avó, o velório dela foi na casa que ela morava, que aliás era um apartamento. Hoje seria uma cena tragicômica, porque chega o caixão e eles sobem de elevador, ela morava no 6º andar, num prédio lá na Ipiranga, e aí faz o velório na mesa que a gente jantava. Ali, a sala lá, um monte de gente, a porta do apartamento aberta, os vizinhos entrando e saindo, o velório. Na hora de sair, se esqueceram que não podiam entrar com o caixão no elevador em pé. Aí vão descer pela escada, mas a escada era redonda, ela fazia curva, e não passa, e carrega para cá, e vira, e levanta aqui, e como é que faz? Ninguém pensou nisso, não é? Então, isso que eu digo, é meio trágico, é meio cômico. Mas, em pouco tempo, a gente escondeu a morte, você não vê mais a pessoa morrer, o velório olha, faz só abrir tantas horas, fica lá 2 horinhas, acabou, não é? Eu acho que isso faz falta, sim. Sim. Eu acho que isso faz falta. O Campbell fala muito isso, né? Que a gente criou um modo de vida artificializado, e ele fala isso, sei lá, 6, 7 décadas atrás, que a gente perdeu o simbolismo e os rituais que fazem a nossa vida humana ter significado. Por exemplo, a menina, ela necessariamente entende que ela tá virando adulta porque o corpo dela muda e ela menstrua. Então, há um processo de passagem que
inexorável, assim, ela não tem como evitar, mas os homens, eles sempre fizeram ritos de passagem, sei lá, na Grécia, falou, sai de casa e vai caçar um lobo, quando você voltar, se voltar vivo, você é um homem. A gente não tem mais isso. Então a gente tem uma vida artificial e anestesiante, na qual a gente esconde vida, a gente esconde morte, a gente esconde o crescer, e de repente você cria o seu filho como uma pequena criança indefesa até os 18, e a hora que ele faz 18, fala assim, então escolhe a tua faculdade e o que você vai fazer pro resto da vida. Tchau. E aí a gente se surpreende que haja uma sociedade tão traumatizada e esquizofrênica em termos de sociedade. Eu acho que nesse lugar o yoga tem um papel muito rico, muito importante de fazer a gente olhar para dentro com atenção, né? Sem dúvida, porque a gente trabalha com a morte, né? A morte do ego. E, aliás, uma das posições que a gente mais ensina no yoga é o Shavasana. Eu costumo dizer para os alunos, eu não chamo de Shavasana a postura do morto. Porque se eu disser assim, agora vamos praticar a postura do cadáver, pronto, estragou a postura. Então, eu digo, agora nós vamos fazer relaxamento, deita e relaxa. De vez em quando eu digo, essa postura se chama postura do morto. Porque, querendo ou não, é a postura de maior expressão de desapego possível. Você está deitado com os braços separados, abertos. Então, é assim, eu desapeguei de tudo. Querendo ou não, o morto desapegou de tudo. E é isso que a gente treina. Dizia o professor Pratap, um querido professor, esse está vivo, graças a Deus, e ele dizia assim, Shavasana ajuda a tirar o medo da morte. Porque você vai morrer naquela postura. Larga, você começa a pensar, eu tenho que pagar essa conta, larga, você vai largar mesmo, larga agora, larga. E a gente larga tudo e fala assim, pô, sabe o que é legal? Não é tão ruim assim, você larga tudo, a gente está tão apegado, de repente, não precisa mais pagar imposto de renda, não precisa mais, pronto, foi. Então é o treino da morte, meditação também, a morte do ego, né? Tem que acabar com o meu eu para a gente tentar ver esse eu maior, né? Esse outro eu. Então é o treino da morte. Outro dia eu chamei a monja, faz tempo, a monja Cohen, para falar para o nosso grupo de terceira idade lá na USP. Essa é uma das professoras que ele sempre traz no curso. Estou falando que o negócio é muito incrível. Não, a monja é o máximo. E aí, o tema era a morte. Ela foi falar para um grupo de terceira idade. Eu falei, se você escolheu o tema certo, isso aqui não vai dar certo. Cara, foi a palestra mais motivacional que eu vi na minha vida. Todo mundo saiu feliz. Olha, já que você vai morrer, dê valor para a vida. Você vai morrer. Não adianta achar que não vai. Vai. Então, pô, que legal que nós estamos aqui. Que legal que nós estamos fazendo a entrevista, não é? Que bacana. Pô, que legal que ela estava lá dando a palestra. Puxa, que gostoso. Então, aproveite. A gente deixa para aproveitar depois. Esse depois nunca chega. Então, ela deu essa palestra e deu esse enfoque. Aproveita. Estamos vivos, aproveite. E aí, o que o yogi diz sobre imortalidade? Você vai atingir imortalidade. Se você ficar 3 horas em Viparetarani, você vai atingir. Se você fizer o da língua, você atinge imortalidade. Ah, é? Ainda não fiquei imortal, não. Mas o que é que vai nos tornar imortais? É a identificação com aquilo em nós que não morre. Enquanto a gente estiver identificado com o corpo, a gente morre. Mas quando a gente se identificar com aquela essência que não morre, a gente se torna imortal. O professor Hermógenes me disse uma vez, esse corpo está judiando muito do Hermógenes. Ele estava velhinho, tinha dor. Que bonito. Ele falou, esse corpo está judiando muito do Hermógenes. Quer dizer, ele ainda deu o nome de Hermógenes ao seu eu, né? Mas é a hora que a gente viver isso, a gente atinge imortalidade. Não é o meu caso. Eu ainda, quando tenho uma dor de barriga, meu Deus, acho que eu vou no médico. Mudou a sua perspectiva sobre a prática ao longo desses anos? Ou seja, você tem uma forma diferente de perceber o yoga acontecendo em você depois de todos esses anos? Boa pergunta, Guilherme, boa pergunta. Eu vou responder mais ou menos como disse o Dalai Lama uma vez. Perguntaram a ele sobre as modificações da prática e ele disse, olha, eu pratico meditação há uns 50 anos, eu mudei isso. A gente muda um pouco. Lembra que boa parte das nossas respostas emocionais, elas ainda são mecânicas, elas ainda são reflexas, condicionadas. Como dizia o professor Mário Ferreira, que você conheceu, um queridíssimo professor, esse já faleceu. E ele dizia assim, a gente não pensa, a gente é pensado. Então a gente acha que a gente tem algum controle da mente, mas é a mente que nos controla. E é muito difícil sair disso. Então, nesse quesito transformação, eu vejo que a prática dos yamas e niyamas foi aonde eu mais, aspas, melhorei, progredi.
Então, eu não sou de experiências místicas, nunca as tive. Eu fico até com inveja de você quando você diz que você tem uma sensibilidade, você tem um instinto, enfim. Mas no comportamento eu mudei. Então, esse comportamento eu vejo de antes para agora, eu mudei. Mas pouco. Como diz a professora Lia Diskin, das 10 chances que o dia me dá, hoje eu acerto 1 ou 2. Porque antigamente eu não acertava nenhuma. Não, o cara te fecha e você abre a janela e xinga. Aí você fala, pô, o que eu fiz? Mas tá indo bem, tá indo bem. Fisicamente me sinto muito bem, enfim, comparando com a minha idade, eu faço os exercícios, me sinto bem. No caminho da introspecção e da qualidade de meditação, eu diria que hoje eu gosto de ficar sentado quieto. Então, esse foi o meu progresso. Eu já não vejo aquilo como uma prática de tapas, de desafio, de perseverança, não de perseverança, de austeridade. Senta aí, dói tudo, e fica lá, não, mas hoje é gostoso, que bom. Então, eu aprecio essa sensação de paz, de quietude, de silêncio, porque até então eu ficava esperando fenômenos espetaculares acontecerem quando eu meditava. Será que eu já estou levitando? Não, ainda não. Será que a luz cósmica já entrou aqui? O Kundalini já está indo? Eu ficava nisso e fechava os olhos para essa, aspas, simples sensação de paz. Eu achava, não, isso é pouco, né? Hoje não, eu já acho que isso é muito bom. Então, é isso. Não tem, nesse caminho do aprofundamento e do campo sutil, pouco, mas no comportamento eu acho que eu melhorei. Mas você precisa perguntar isso para a Deise, ela que pode te dizer melhor. Deise é minha mulher, né? Ela pode dizer se eu melhorei ou não. É engraçado, parece aquela história daquele filme Soul, né? Que a moça vira pro cara e fala que o cara tá insatisfeito, querendo algo espetacular da experiência. Ela diz, olha, parece aquela história do peixinho que vira pro peixe mais velho e fala assim, eu adoraria ver o oceano. Aí o peixe mais velho fala assim, mas o oceano é isso que a gente tá. E ele fala, não, mas isso aqui é só água, eu quero o oceano. Legal. Parece um pouco disso, né? Da gente estar esperando a pirotecnia espiritual, quando na verdade a rica oportunidade de perceber paz, ou como o Yogananda fala, né? Perceber que você possui um paraíso portátil dentro de você. Pô, eu acho muito legal essa expressão de dizer, olha, aí dentro tá um lugar em que você resolve esses tumultos que você tá achando que você vai solucionar fora. Legal. Para mim, isso foi o grande ponto de mutação do yoga e que me salvou de uma crise suicida. Então, para mim, é esse o lugar da importância da coisa. O fenômeno em si, raramente ele transforma, né? Geralmente o fenômeno ele serve para entreter o ego e te fazer se sentir super especial, que é justamente o que o yoga não quer, né? Gostei da pirotecnia espiritual, vou usar esse termo, mas eu vou dar o crédito para você. Mas eu acho esse momento que você diz, essa transição, a hora que a gente... Ele alivia tanto. Eu não preciso esperar nada espetacular, porque o espetacular já está acontecendo. Está vivo, já é um espetáculo. Dr. Boli, ele dava aula e ele era... Você chegou a conhecê-lo ou não? Não. Ele faleceu ano passado. E também. Esse faleceu também, mais um. A filha está andando muito rápido. E aí ele dá aquela aula de você sentir lá dentro o calorzinho, o formigamento e tal. E uma aluna que não sentia nada se irritou e falou, aonde o senhor quer nos levar com isso? Ele disse, a lugar nenhum. Eu quero que vocês fiquem no aqui e no agora. A prática é para deixar você no aqui e no agora. Não quero transformar vocês em absolutamente nada, porque vocês já são o que vocês querem ser. A gente só não percebe que a gente já é. Então tem que tirar as ilusões para a gente ver. A gente já é. Nós já somos, nós já existimos, nós já... Satitananda, nós já somos sabedores de que somos, mas a gente se esquece e fica distraído com ninharias. Aliás, o professor Hermógenes falava, para você superar o estresse, 2 regras são importantes. Primeiro, não se preocupe com ninharias. Segundo, tudo é ninharia. Então, se você fica preocupado com um monte de coisa, isso é bobagem, vai passar mesmo. Aquilo que é importante a gente esquece. Conta para nós um pouco sobre os trabalhos que o IEP produz e realiza e a formação. Divulga um pouco para nós como que te encontrar e estudar contigo. Obrigado, Guilherme, pela oportunidade. O IEP ele nasceu por uma coisa que ele já fazia. Não foi criado para fazer alguma coisa que ainda não existia. Nós montamos o curso na FMU e eu organizei o curso, eu levei os professores, eu fazia divulgação, os alunos iam, era o curso da FMU. Depois saímos da FMU, fomos para a USP, em parceria com o CPUSP, mas era o curso que eu levei os professores, que eu fiz,
mas era o curso da USP. Isso para mim não é um problema. Então, ser o curso de um grupo de professores é legal. Mas nessas peregrinações, saí da FMU, me aposentei, depois saí da USP, me aposentei. E aí a gente falou, bom, então vamos continuar com o curso. Porque isso a gente já está fazendo, mas agora precisa se tornar uma entidade legal. Então fundou-se o IEP, de alguma coisa que ele já fazia, todos os contatos, enfim. E aí é que eu pego a representação de Caio Valhadama, porque já não tinha mais, Dona Inês tinha falecido, e o IEP passa a ser um instituto de pesquisa e ensino. Então a gente subsidia algumas pesquisas, inclusive por intermédio da professora Elisa Cosaza, já patrocinamos algumas pesquisas, enfim, a gente faz alguns intercâmbios nisso, dá suporte, até ajudar o Danilo em alguma coisa aqui ou ali, e a parte de ensino. E junto, a gente quer também que o IEP comece a facilitar a aquisição do yoga em lugares onde o yoga normalmente não chega. Então, nós começamos a introduzir o yoga lá no Einstein, lá no hospital. E depois a gente sente que existe uma outra função. O IEP tem essa função de ensino e pesquisa, mas essa função de levar o yoga através de trabalho voluntário para cantos onde normalmente ele não tem acesso, que seria melhor ter uma associação. E aí a gente funda a Associação Brasileira de Yoga, ABY, junto com os mesmos professores, é o Gerson, é o Danilo, enfim, o Zé Antônio, é sempre a mesma, né? E aí o que a gente faz? Começa a levar o yoga para onde a gente não conseguiria levar sozinho, por uma associação a gente leva. Então hoje a gente leva o yoga lá na Secretaria da Saúde do município de São Paulo, treinando professores e colaboradores da secretaria que vão levar o yoga às suas unidades de saúde básica. UBS, tem várias siglas, eu não consegui decorar, mas enfim, todas essas unidades, especialmente as mais distantes de periferia, logo eles vão começar a ter yoga. Olha. Então é uma forma que a gente está vendo de ir levando. Nós Durante levamos muito yoga... tempo você também deu aula voluntário na FEBEM. Isso que eu ia falar. Ainda era como IEP, fizemos um projeto grande, eu cheguei a ter 60 voluntários espalhados no estado inteiro, e foi muito legal, porque o professor, o coordenador que me chamou naquela época, ele disse assim, eu quero yoga. Eu falei, não, mas você não quer que a gente põe o nome de, sei lá, alongamento? Não, ele já tem capoeira, ele já tem futebol, ele já tem funk, não sei, eu quero yoga, põe o nome yoga. Cara, e foi bacana. Eu disse, só com uma condição, nós vamos dar aula para quem quiser. Porque alguém que não queira fazer não funciona, ele vai atrapalhar o outro. E foi um problema para eles, porque saiu uma turma dos meninos para fazer a prática de yoga, metade queria, metade não queria. O que fazer com essa outra metade? Bom, vamos dar alguma outra atividade para ocupá-los, e isso deu um transtornozinho. Mas foi muito bem, o projeto foi bem legal. Até um menino, ele fez o nosso curso, obviamente com bolsa, não é? Ele tinha autorização do juiz, ele vinha com seguranças, assistia o curso, ainda na época da FMU. Depois voltava, mas, cara, para nossa decepção e entristecimento, eu apresentava ele para todo mundo. Professor Alia, esse aqui é um nosso aluno muito querido, especial, Monja, esse aqui, tá, o Hermógenes, que teve um trabalho também em penitenciárias, né? Aí ele fugiu. Numa das idas para a FMU, no final do ano, faltava um mês para ele ir embora, e sair. Para ele sair da FEBEM de verdade. Para sair da FEBEM de verdade, eu achando que ele seria um grande multiplicador. Ele fala que vai ao banheiro, o segurança já acostumado, porque ele era amigo de todo mundo, fugiu. Acharam ele e tal, mas tinha outros envolvimentos de pessoas que queriam que ele saísse para voltar a trabalhar com o tráfico. Então, tinha umas coisas ali que... Poxa vida. Enfim, mas foi um trabalho bem legal. Então a gente levou para hospitais, e uma coisa muito legal, eu também dei um curso para a Polícia Militar, para a Escola de Educação Física da Polícia Militar. O coronel, o comandante fazia aula, era muito show, super legal. Então esse é um trabalho que me encanta, e levar o yoga, para onde as pessoas não teriam acesso. Às vezes não é só por questões econômicas, mas às vezes por questões de cultura mesmo. Você vai dar yoga num quarto de hospital? Como? O paciente ali cheio de acessos e drenos, como é que você vai dar yoga para ele? Não sei, eu dou relaxamento, eu dou respiração consciente, eu dou alguma coisa. Então, a função do IEP é essa, e hoje está dividindo com a ABY essa função. A gente tem uma parceria muito legal também com o Ministério Público, e nós estamos fazendo um trabalho de qualidade de vida junto ao Ministério Público do Estado de São Paulo.
E os nossos cursos, eles têm um formato online, eles têm o formato... Presencial? O presencial é sempre agora híbrido. Uhum. Então, ele pode assistir da casa dele ou ele pode ir. Então, o curso que é uma vez por mês, que foi o curso que você fez, um final de semana por mês, ele é híbrido. Então, a pessoa pode ficar em casa. Porque hoje não tem jeito, Guilherme. Tem aluno de Portugal, tem aluno dos Estados Unidos. Então, vai sempre ter que ter essa possibilidade do cidadão assistir em casa. E é curioso que às vezes eles vêm, e o aluno que é meu vizinho, que mora lá, ele não vem. Mas outro dia apareceu uma aluna lá, você é Portugal, professor. Mas você veio só para aula? Não, assim, já tenho família, aproveita, mas vim encaixando a data para dar certo aqui. Então é assim, os cursos são híbridos, a pessoa pode assistir em casa ou pode assistir conosco, a gente recomenda algumas aulas que eles assistam presencialmente, tem algumas técnicas que a gente precisa olhar melhor. E é isso, estamos hoje como um curso de pós-graduação, em parceria com uma faculdade que nos certifica. Como faz para se inscrever, como faz para estudar com o senhor? Aí é fácil, vai olhar no site iep.com.br. IEPY, Instituto de Ensino e Pesquisas em Yoga. Ou se colocar marcosrojo.com.br, vai acabar chegando lá também. Obrigado pela Imagina. E lá no IEP tem outras atividades também, né? A gente levou até o Acharya Timarsi, um monte de gente lá para diversificar os conteúdos. Foi super bom. Ele está chamando uns professores novos agora, que são mais ou menos assim, para ensinar filosofia. Nossa função é sempre... O curso é vivo, ele não é... Ele foi fundado em 1998. Desculpa, 1996. É claro, ele mudou muito de 96. A gente vai mudando o conteúdo, vai mudando as necessidades, a nossa forma de compreensão. Então, essa reciclagem de conteúdos é muito legal. E temos certeza que com esse conhecimento que você tem, você vai dar um up no nosso curso. Hein? Imagina. Eu falei assim, foi uma das coisas mais honradas que aconteceram na minha vida, porque foi o curso que mudou os caminhos da minha forma de enxergar minha profissão, de enxergar a mim mesmo, me apresentou pessoas que mudaram a minha vida. E aí, de repente... Ele me chama para ser professor lá, foi assim, uma coisa muito... Obrigado. As voltas que a vida dá, porque quando eu estava lá, eu olhava os professores no palco e pensava, nossa, imagina que legal ser um dos professores que compõe esse conhecimento, esse curso. E olha aí o mundo. Você é um aluno que vai virar professor do curso, já virou. Uhum. E a gente tem o contrário. Professores que viram alunos do curso. A Elisa, né? Elisa Cusado. É verdade, a Elisa fez a formação no passado. Dos dois lados a gente fica muito feliz. Professor, adorei. Muito obrigado. Venha sempre que quiser. Obrigado, o espaço Gui. É seu. Tem muita mais história. Vocês não sabem, tem. O professor Marcos tem zilhões de histórias do Brasil, da Índia, de alunos e são ótimas. Então, obrigado, venha sempre que quiser. Obrigado, querido. Um prazer, uma alegria. Você é um grande comunicador. Eu já tinha feito uma entrevista com você, você nos deixa muito à vontade e admiro muito o seu trabalho. Muito obrigado. Tudo que você faz bem feito. Fez yoga, fez bem feito, você entrou na área de comunicação, faz bem feito. Parabéns. Muito obrigado, professor. Obrigado. Obrigado, meus queridos. E você que chegou até aqui, não se esqueça de mandar esse podcast para os seus amigos nas suas redes sociais, WhatsApp, Instagram, Telegram, etc, etc, etc. Deixa seu joinha, deixa seu comentário sobre os assuntos que a gente desenvolveu até aqui e dá uma olhada nas nossas redes sociais também. Se inscreve aqui no canal, manda para os seus amigos e quem quiser estudar conosco o nosso curso de meditação também, dá uma olhada lá nos links que a gente vai deixar aqui embaixo e até o nosso próximo programa. Até mais!